Paz do Senhor para todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu quero estar falando de um assunto muito polêmico que está aí acontecendo nas redes sociais, que é a respeito da morte do ator Paulo Gustavo. E, biblicamente falando, o ator Paulo Gustavo, ele foi salvo? Eu quero iniciar esse vídeo lendo um texto sagrado. Aqui, estou com minha Bíblia. Eu quero ler um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo 9, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Biblicamente falando, meus amados irmãos, a Bíblia ela condena o homossexualismo. A Bíblia condena os idólatras, os sodomitas, os ladrões, os bêbados e muitas outras coisas que a Bíblia condena. Mas é interessante notarmos que no versículo 11, Paulo está dizendo que parece que havia, né, ali na igreja de Corinto, ex-homossexuais, ex-idólatras, ex-sodomitas, ex-alcoólatra e etc. Ou seja, esses que Paulo aqui está dizendo foram, mas Paulo está dizendo, vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, né, em nome do Senhor. E fica a pergunta: se a Bíblia condena o homossexualismo e muitas outras coisas, e o autor Paulo Gustavo foi salvo? Segundo informações que chegou até mim, é que antes dele morrer, né, do Covid-19, ele confessou o nome de Jesus. E biblicamente falando, se antes dele descer à sepultura, antes dele morrer, se ele confessou o nome do Senhor, biblicamente falando, eu respondo para você, meu amado irmão e minha amada irmã, ele foi salvo. Se ele, antes dele morrer, se ele tiver confessado o nome do Senhor como único e salvador da sua vida, biblicamente falando, ele foi salvo. Por quê? Porque nós temos um episódio lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39, ali vai falar a história de dois homens, ladrões, salteadores, homens que tinham roubados, e Jesus foi crucificado entre esses dois ladrões, entre esses dois malfeitores. É interessante que em algumas horas do dia, um dos malfeitores olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha, mesmo cheio de ferimentos por todo o seu corpo, mesmo com o seu corpo cheio de cãibra, Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo
tu estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o nome do Senhor Jesus. Se ele confessou, se ele se arrependeu, ele foi salvo, porque Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, se o ator Paulo Gustavo, se ele tiver aceitado a Cristo, confessado o nome do Senhor antes de morrer, biblicamente falando, eu te digo, ele foi salvo, sim, porque a Bíblia diz: se com a nossa boca confessares e com o nosso coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Visto com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crer não será confundido. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa te encher de sabedoria e graça em nome de Jesus. Amém.